Vamos lá. Existe uma dúvida em relação ao livro de Apocalipse. Aliás, em relação às 7 pragas do livro de Apocalipse. Algumas pessoas se perguntam se essas pragas são reais ou se são apenas simbólicas. Nós entendemos que o livro do Apocalipse ele é um livro simbólico, porém, através da simbologia, mostra fatos reais, coisas que realmente acontecerão na Terra. Inclusive, ali no capítulo 1, ali é dito que o livro foi escrito para mostrar à igreja as coisas que em breve deveriam acontecer. É claro que através de símbolo, ali mostra as coisas que realmente acontecerão na Terra. Um exemplo disso ali é Apocalipse 12. Ali fala sobre a mulher vestida de sol. A gente sabe que essa mulher, a gente chega a uma conclusão que essa mulher é a igreja, o povo de Deus. Porque fala que a mulher foi perseguida pelo dragão. E dragão, ali mesmo do livro de Apocalipse, fala que é Satanás. Então essa mulher é um símbolo da igreja. O dragão é um símbolo de Satanás que persegue a igreja. Então essa perseguição contra a igreja ela acontece até nos nossos dias. Então Satanás persegue a igreja de verdade. Então, embora seja mostrado de forma simbólica, tem algo que acontece de verdade. Isso acontece em todo o livro de Apocalipse. Se nós formos entender a simbologia, nós vamos entender que são coisas que acontecem realmente na Terra. Isso acontece também com as 7 pragas. Essas 7 pragas são representadas como 7 taças. O anjo tem as 7 anjos tem 7 taças, aí em Apocalipse no capítulo 16. Começa do capítulo 15 até o capítulo 16. Ali no capítulo 15, verso 1, fala que essas taças são consumadas a ira de Deus. Porque muitas pessoas se perguntam se essas pragas já não estão caindo na terra. Porque ele fala que um anjo derramou sua taça sobre os rios e as águas, aliás, sobre o mar, é claro, também sobre os rios, as águas transformaram em sangue. Então a gente vê, por exemplo, as águas do mar são contaminadas com a questão de lixo que é jogado nas águas, e também óleo. Muitas vezes encontra óleo e criaturas dos mares acabam morrendo. Então algumas pessoas se perguntam se isso não é as pragas. E também fala sobre o anjo que derramou a sua taça sobre o sol. O sol se esquentou muito e muitas pessoas morreram. Hoje muitas pessoas morrem por causa do calor. Embora essas ideias são bastante interessantes, mas ainda não são as pragas. Nós sabemos disso porque está escrito, em Apocalipse 15, verso 1, que essas pragas são a consumação da cólera de Deus. Porque o mundo ele está se tornando cada vez mais ímpio. Então a iniquidade do ser humano está enchendo as taças da ira de Deus. É um pouco como aconteceu ali na terra de Canaã. Deus disse para Abraão que a iniquidade daquela nação ainda não tinha enchido. Levando para essa questão das pragas, podemos dizer que daquela nação não tinha enchido a iniquidade daquela nação, não tinha enchido a taça da cólera de Deus. Então o ser humano está ficando cada vez pior. E cada dia que passa, essas taças vão enchendo. Inevitavelmente derramarão na terra. Então será o extremo da cólera, da ira de Deus. Quando Jesus morreu, Jesus disse, está consumado. Ali foi consumado o amor de Deus pela humanidade. E essas 7 taças, as 7 pragas, será consumada a ira de Deus contra a humanidade. Por causa da iniquidade que está aumentando cada dia mais. Por isso chega à conclusão que essas pragas realmente ainda não caíram. E também é dito que essas pragas cairão sobre os adoradores da besta. Aí não existe ainda adorador da besta da sua imagem, como está escrito. Nós não chegou ainda esse tempo. Outra questão também é que essas pragas vêm diretamente de Deus. Isso significa que a ciência não vai entender, não vai conseguir ter domínio nenhum sobre essas pragas. Hoje, por exemplo, existe esse coronavírus. A ciência já tem entendimento sobre isso. Então, no final das contas, ela acaba controlando essa doença. A gente percebe que as pragas não são totalmente erradicadas, mas elas são controladas.
Mas quando chegar as pragas, que vem diretamente de Deus, porque ele fala que vem diretamente do trono de Deus, essas pragas, é a cólera de Deus direto contra o homem, ele fala que é sem mistura de misericórdia. Então, quando chega esse tempo, não vai ter como controlar. A ciência vai ficar totalmente impotente diante dessa situação. Ela vai perceber que existe um Deus. É como aconteceu no Egito. Chegou um momento que os sábios do Egito eles disseram para Faraó: aqui tem o dedo de Deus. Eles aconselharam Faraó a deixar o povo sair da terra, porque tudo isso vinha da parte de Deus. É o que acontecerá com as pragas. Nesse tempo, parte do mundo acredita que Deus não existe, porque existem muitas pessoas hoje, muitas pessoas, até mesmo cientistas, pessoas renomadas e inteligentes que acreditam que Deus não existe. Nesse tempo, eles serão obrigados a reconhecer que Deus existe e que Ele tem o controle sobre toda a humanidade.